Olá, meus amigos, estamos aqui para uma rapidinha. Vamos aqui trazer uma super dica para você sobre os estados, tá? Estados. Mas primeiro, deixa seu likezinho aí, compartilha com os amigos, comenta, joga aí nos grupos, para a galera assistir. Dicas de direito constitucional. 10 minutinhos aí você assiste a dica sobre os estados, sobre o artigo 25 da Constituição. Ajuda nós, que a gente ajuda vocês. Beleza? Segue nosso canal. Ou melhor dizendo, se inscreve no nosso canal. Beleza? Já se inscreveu? Beleza. Então vamos começar os estados. Abre aí no artigo 25 da Constituição. Lá no artigo 25 ele vai falar sobre os estados. E você já deve ter estudado lá no artigo 18 que os estados eles têm autonomia. Eles têm o galo. O que seria o galo? Autogoverno, autoadministração, autolegislação e autoorganização. Galo, ele tem aí autonomia. Mas vamos entrar no artigo 25. E o que é que o artigo 25 ele vai dizer especificamente? Ele vai dizer o seguinte, preste atenção. Os estados, eles têm autonomia. Eles não têm? Têm. Os estados, eles têm autonomia. Então, logo no artigo 25, que ele trata sobre os estados, ele vai dizer isso, ó. Os estados, eles têm autonomia. E lembre-se, os estados têm a sua própria Constituição estadual. Os estados, eles têm a sua própria Constituição estadual. Assim como ele tem as suas próprias leis. Ele tem a sua própria Constituição estadual, assim como ele tem as suas próprias leis. E essa Constituição estadual e essas leis, ela tem que estar conforme, ela tem que estar compatível com a Constituição Federal. É isso que você vai encontrar no caput do artigo 25. Então, o Estado tem autonomia, ele se autogoverna, ele se autoadministra, ele se autolegisla e ele se autoorganiza. Os Estados, eles têm as suas próprias constituições e têm as suas próprias leis. Já no parágrafo 1º, ele vai dizer que o Estado, ele tem uma competência chamada de competência residual. O que seria, professor, essa competência residual? O que seria essa competência subsidiária? Ele está dizendo que o Estado ele fica com o resto. O Estado ele fica com o que sobrar. O que quer dizer isso? Quer dizer que a Constituição vai dizer o que é da União, a Constituição vai dizer o que é dos municípios. Na União está lá no artigo 21 e 22, nos municípios está lá no artigo 30. E o que sobrar fica para quem? O que sobrar fica para os estados. O que sobrar fica para os estados. Preste atenção nisso aí. Mas se a sua prova especificamente falar sobre tributos, a sua prova está falando agora sobre tributos. A competência residual para tributos, não é do Estado. É de quem? É da União. Então, presta atenção no que eu vou dizer para você. Se a prova falar, se a prova disser assim, quem é que tem a competência residual? Os Estados. Os Estados é que têm competência residual. Acabou-se. Mas se falar tributos, especificamente tributos, expressamente tributos, a competência residual é da União. Fica ligado nisso aí, pelo amor de Deus. Vamos continuar. E aí, trazendo de novo para a tela aí o material, tá aí, ó, tributos, residual, União. Só que aí a gente tem o nosso parágrafo, nós temos o parágrafo 2º do artigo 25. Lá no parágrafo 2º do artigo 25, ele vai dizer o quê, ó? Lá no parágrafo 2º, ele vai dizer, ó, o gás canalizado, por mais que seja local, na sua prova, olha a pegadinha, ó, o gás canalizado local. Por mais que tenha essa palavra local, gás canalizado local é dos estados. Gás canalizado local é dos estados. Gás canalizado local é dos estados. Vedada a edição de medida provisória. Está escrito aí. Morreu. E nós temos o parágrafo 3º. Fixação de regiões metropolitanas. Primeiro,
as regiões metropolitanas. Ah, Fortaleza, tá aqui Fortaleza, município de Fortaleza, e eu tenho Caucaia como região metropolitana de Fortaleza. Eu tenho Eusébio como região metropolitana de Fortaleza. Quem faz isso? O Estado, através de uma lei complementar. É o Estado, através de uma lei complementar estadual. Lembrando, se tem lei complementar estadual, você pode anotar um OBS aí. É vedado também a edição de medida provisória. Não está escrito aqui, professor. Aqui não fala isso, só fala no parágrafo 2º, mas não importa. Você vai anotar essa observação aí. Onde cabe lei complementar, não cabe medida provisória. Então, se ele está dizendo que as regiões metropolitanas serão fixadas através de lei complementar, ele está dizendo que será fixada através de lei complementar, então é vedado a edição de medida provisória, tá? Cuidado com isso. Não confundir com os distritos. Cuidado, distrito está lá no artigo 30, é do município. Distrito é de competência do município. Regiões metropolitanas é de competência do Estado. Aí o que é que você vai fazer depois dessa observação que eu acabei de colocar aí? Você vai anotar o mnemônico. Sobra gás na região. Sobra gás na região. Qual é a competência dos estados sozinho? Sobra gás na região. Sobra residual. Gás canalizado local. Região metropolitana. Então, de novo, o que é que você vai anotar aí? O que é que você vai anotar aí, pelo amor de Deus? Você vai anotar isso aqui, ó. Sobra gás na região. A letra tá ridícula, mas tá valendo. Sobra residual. Gás canalizado local. Região metropolitana. Então é isso que você precisa saber sobre o artigo 25. Os estados têm sua própria Constituição Estadual, têm suas próprias leis que estão conforme a Constituição Federal. O estado tem a competência residual via de regra. Gás canalizado local é dos estados, vedada a edição de medida provisória. E mais, quem fixa as regiões metropolitanas, as micro-regiões, são os estados, através de uma lei complementar estadual, vedada a edição de medida provisória. Não está escrito, mas anote. Anote que a dica está valendo. Mais uma vez, foi uma rapidinha, tá valendo. Deixa o likezinho, comenta, compartilha para os amigos. E, gente, se inscreve no nosso canal. Dá uma força pro professor, né? Dá uma força. Tá certo? Forte abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima rapidinha. Beleza? Fui.